Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Peixoto. Eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Durante meu doutorado, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, na Iowa State University. Também já fui Data Scientist Specialist nas multinacionais Monsanto e Bayer. E hoje eu tenho a minha empresa, a Analyze, que tem como grande objetivo ensinar alunos, assim como você, a aprender experimentação e análise de dados. Eu já trabalho com essa parte de experimentação e análise de dados há mais de 12 anos, desde quando eu comecei o meu mestrado, E tenho muita experiência no trabalho do software R. E para você que está me ouvindo, a aula de hoje é realmente sobre te ensinar os primeiros passos no R. Então, se você já trabalha no R, você não precisa dessa aula. Eu não vou te ensinar nada novo para quem já trabalha. Agora, se você é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o R, então eu preciso te ensinar 3 pontos básicos do R. O primeiro é a instalação do software. Então nós vamos instalar o R e o RStudio. O RStudio nada mais é do que uma versão mais bonitinha, do R. Ponto 2, instalação e carregamento de pacotes. E ponto 3, como importar dados para o R. Ok? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Eu preciso que você assista a aula de hoje e consiga fazer todos esses passos para que na segunda-feira, quando nós começarmos a maratona da estatística experimental, você consiga acompanhar todo o conteúdo. E não só acompanhar, mas fazer o passo a passo aí no seu computador e utilizar os códigos que eu vou te passar também para os seus arquivos de dados e não simplesmente você fazer os exemplos que eu vou fazer. É claro que é importante fazer os exemplos, mas depois eu quero que você utilize todo o conhecimento que você terá durante a maratona nos seus dados, ok? Então, se você não conseguir fazer algum dos passos, não conseguiu instalar, não conseguiu carregar um pacote, não conseguiu importar os dados, coloca lá na nossa comunidade. Coloca o print do erro que está acontecendo para que eu e a minha equipe possa te ajudar. Eu quero fazer o meu melhor por você. Eu vou ficar final de semana olhando a comunidade com o objetivo de, se você colocar uma dúvida, eu já consiga responder o mais rápido possível para que na segunda-feira você chegue pronto para iniciar a maratona. Tá bom? Então, sem mais delongas, bora para a aula. Bom, então nós vamos começar agora a parte inicial do R. E nós temos 3 grandes objetivos nessa aula. Você precisa instalar o software, tanto o R quanto o RBio. Você precisa aprender a ler um arquivo de dados, ok? E você precisa aprender a instalar um pacote. Fazendo essas 3 coisas, você vai conseguir aproveitar a maratona da estatística experimental da melhor forma possível. Então, eu peço que você vai assistindo toda essa parte, ponto a ponto que nós vamos fazer, vai parando, vai fazendo junto. Se em algum ponto você travar, coloca lá na nossa comunidade, para que eu possa te ajudar, eu e a minha equipe, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai abrir o Google e nós vamos instalar o R. Então, você vai digitar, não digita só R, não, porque como o R é uma letra, fica bem complicado. Coloca software R, programa R, alguma coisa assim. Aí você procura. Normalmente já vai ser o primeiro, vai ser esse daqui, ó, www-r-project.org. Você vai clicar, ok? Vai vir para essa tela. Você vai clicar aqui em CRAN, está embaixo de download. Download não tem como clicar, não. Você tem que clicar aqui, CRAN. Aqui vai aparecer o que a gente chama de mirrors. Mirrors são os espelhos.
O R ele foi feito na Áustria, mas se deixar o mundo inteiro baixando de um único servidor na Áustria, a chance da pessoa não conseguir baixar, do servidor, da conexão com o servidor cair é muito grande. Então eles colocaram em vários locais do mundo, inclusive o Brasil, para que você possa baixar o R. Você pode escolher qualquer local que você vai conseguir baixar do mesmo jeito, mas a gente sempre recomenda pegar o do seu país. Então nós temos 4 aqui no Brasil. Você pode escolher aquele que você quiser. Eu vou escolher aqui da Fiocruz, tá bom? Vou clicar aqui. E vai abrir essa telinha. Aí aqui, você tem que tomar cuidado. O seu computador é qual sistema operacional? É Linux, iOS ou Windows? Dependendo qual for o seu sistema operacional, você vai clicar aqui no link para fazer download. O meu é o Windows, então eu vou clicar Download for Windows. Cliquei. Aqui, ó, tem várias coisas, tá? Mas o que nos interessa aqui é ir nessa base, ok? Então aqui você vai clicar em base ou base, né, no inglês. E agora é muito simples, ó. Tá aqui. É só você clicar aqui Download R4.2.1. Só você fazer esse download, ok? Vamos fazer. Aí você escolhe qualquer lugar, né? Eu vou salvar lá em Downloads. É muito rápido, tá? Porque o R é bem pequenininho. Tá bom? Ó, já tá fazendo aqui. Vamos só esperar um pouquinho. O R, pessoal, a gente só instala o R porque a gente precisa dele para o RStudio funcionar. Eu não uso o R para análise. Léo, por que não? Porque o R ele não é amigável. Eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de script, né? Que no RStudio fica tudo bonitinho, com cores diferentes. Então, eu instalo o R, depois instalo o RStudio para que o RStudio funcione da maneira correta, tá bom? Então, vamos lá. Eu baixei o R. Aí você pode clicar aqui, ok? Ou ir lá na pasta onde você baixou. Vamos aqui na nossa pasta, tá bom? E vou vir aqui, ó, R4.2.1. Vou clicar, tá? E vou mandar executar. Eu mando executar. Vai perguntar a língua que eu quero. Eu gosto de deixar meus softwares tudo em inglês, tá? Você pode escolher a língua que você quiser, pode deixar em português. Clicar em OK. Aqui você só clica em Next ou próximo, né, se estiver em português. Aqui também não mexe, tá? Só clique em Next. Aqui também, clique em Next. Aqui também, Next. Next again. Aqui você pode marcar, ó. Você quer que tenha na área de trabalho, tá? Ou não? Você quer que tenha aqui embaixo, né? Nos softwares rápidos ou não? Eu vou deixar na área de trabalho, tá? Deixar do jeito que tá. Vou clicar aqui em Next e vai instalar, ó. É rapidinho a instalação, tá? Muito rápida mesmo. Ó, já passamos da metade aqui. Então, lembre-se, tem que seguir essa ordem. Primeiro você instala o R. Na hora que terminar de instalar o R, aí nós vamos instalar o RStudio. Que é bem simples também, tá? Não tem nenhum segredo. Instalou, acabou. Agora nós vamos voltar aqui para a internet. Vou abrir mais uma abinha aqui, ó, e vou digitar RStudio. Pesquisar aqui na internet, normalmente já é o primeiro, tá? www.rstudio.com. Vou clicar. Vai abrir um site. O RStudio tem muita coisa, tá, gente? Muito. Então, assim, é uma infinidade. Tem ele grátis, tem ele pago. Então, é muita coisa, tá bom? Mas nós vamos trabalhar assim na versão mais simples, na versão gratuita dele.
que já faz tudo que a gente precisa, tá? Eu, apesar de já trabalhar há 12 anos com R, nunca precisei da versão paga. Então vamos lá. Nós vamos vir aqui em produtos, ok? Você vai clicar em RStudio. Ó, vai abrir aqui essa telinha, tá bom? Aí você vai descer um pouquinho o mouse e vai escolher o seu RStudio Desktop ou Server. O nosso, na maioria, é Desktop, tá? Server só se você tiver aí computadores de alta performance. Aí aqui ele vai te perguntar, você quer o Open Source, que é o gratuito, ou você quer o Desktop Pro, que aí você tem que pagar. A gente vai sempre escolher o gratuito aqui, tá? Esse daqui, ó, ele é quase $1.000 por ano, tá? Não é muito barato, não. É mais para empresa, esse tipo de coisa. Bom, agora você vai escolher a sua versão, tá? Aí ele te dá aqui esse monte de versão. A nossa é a primeira, é a gratuita, tá? Que não pega quase nada disso daqui, mas é o que a gente vai baixar. E aqui, ó, só você clicar agora. Olha, e aqui no site ele coloca, ó, primeiro você instala o R, depois você instala o RStudio, tá? Se o seu for o Windows, é só clicar aqui e baixar, tá bom? Mas tem os outros aqui embaixo, ó. Se você é Mac, Ubuntu, Fedora, tá? Aí você pode escolher baixar aqui também. Então, vou baixar. Também na pastinha Downloads. É muito rápido também, tá? Então, assim, o processo de instalação do R é muito simples. É um dos softwares mais simples de fazer a instalação. Não tem que fazer nenhum tipo de segredo, né? Atrasar a data, tirar de internet, aquelas coisas não. É tudo gratuito, é só baixar e fazer a instalação. Tanto do R quanto do RStudio, tá bom? Vamos só esperar aqui terminar de baixar. É muito rápido, você vê que é questão de minuto, né, para fazer o download. É um software muito levinho, então mesmo o computador talvez tenha pouca memória, né, não tem que se preocupar, porque ele não é um software pesado, não é um CorelDRAW, não é um Photoshop, não. Gasta-se muito pouco da memória na instalação do R. Agora, claro, dependendo do tipo de análise que você for fazer dentro do R, aí você precisa de um computador mais potente, né? Tem gente que tem um computador de 2 GB de memória e quer trabalhar com imagem dentro do R. Aí você não vai conseguir. Fiz o download. Vou lá na minha pasta de novo, né? Deixa eu só atualizar aqui. Pronto. Vou clicar, né? 2 cliques aqui. Mando executar. Próximo, próximo, instalar e foi. Tem que mexer em nada, hein? É próximo, próximo, instalar. E agora é só você esperar, tá? Instalação rápida também. Também demora um pouquinho mais do que o R, mas nada que você tenha que se preocupar, tá bom? Então, esse é o passo número 1. Você tem que conseguir instalar o R e instalar o RStudio. Tiver algum problema, agarrou em alguma coisa, não está encontrando, vai lá na comunidade e coloca. Pessoal, não estou conseguindo. Não fica com vergonha. Tem gente que fica com vergonha. Ah, mas é algo tão simples, o pessoal vai rir. Não importa o que o pessoal vai falar, não, entendeu? Não se preocupa com os outros, se preocupa com o seu aprendizado durante a maratona. Isso é a única preocupação que você tem que ter. Se o outro aluno sabe, não sabe, o que ele vai achar, isso tanto faz. O que importa é você aprender para você utilizar na sua pesquisa tudo que você vai aprender aqui. Tanto nessa aula inicial, né, quanto nas aulas mesmo da maratona na próxima semana. Ó, instalou. Ok. Pronto. Então, já fizemos todo o processo de instalação. Agora, você vai vir aqui, né, onde fica todos os programas e vai procurar aqui o RStudio, tá? Vamos aqui, ó, RStudio. Eu vou clicar aqui, tá? RStudio. E vai abrir aqui pra gente o software. Ó, tá abrindo.
O RStudio é um software muito legal, pessoal. E, assim, eu não vou ficar mostrando aqui vários detalhes dele, que eu quero fazer uma aula bem objetiva com vocês. Mas tem várias aulas no canal do YouTube nosso aí, mostrando toda essa parte, tá? Vamos lá. Primeiro, olha, a tela de vocês não vai abrir igual a minha, tá? A minha, como eu já tenho o RStudio instalado, ele, apesar de eu ter instalado novamente, ele mantém as configurações. Então, sua tela vai estar branca, tá? Se você quiser trocar e colocar igual tá a minha, você vem aqui em Tools, ou Ferramentas, né, se eu tiver em português. Global Options, opções globais, aqui o último, tá? Você vai vir aqui em Aparência, ó, Appearance, ok? Aí aqui, ó, você pode trocar o tamanho da letra, né? A sua letra vai estar menor do que a minha, eu coloco bem grande por causa de gravar a tela mesmo, né? Eu não sei o tamanho do seu computador, talvez o computador é pequenininho, então eu coloco para que todos consigam enxergar, né? E aqui você escolhe o tipo que você quer. Tem um monte, tá? Dependendo aí do seu gosto, tá bom? Eu sempre gosto aqui de manter ele bem escuro, né? Utilizando aqui o Night Mite. Então, eu não vou salvar, né? Mas aí você pode escolher aqui o que você quiser, tá bom? Então, beleza. Bom, então, tudo instalado, funcionando. Você abriu o seu RStudio. Agora vamos aprender a instalar pacote, tá bom? Léo, o que é um pacote? Bom, o R, pessoal, ele é formado por um conjunto imenso de análises que você pode fazer aí dentro. O R não é só um software estatístico. Tem gente que acha que o R é só um software estatístico que roda análise de variância e teste de comparação de média. O R, ele faz de tudo. Você pode criar PDF dentro do R. Você pode criar o seu artigo em Word todo dentro do R, tá? Fazer as suas análises estatísticas, trabalhar com imagem, né? Tudo que o QGIS faz, por exemplo, ArcGIS, isso tudo você faz dentro do R, tá? Até a manipulação de imagens dá para fazer, né? E entre esse monte de coisa, a gente faz análise estatística, que é o que nós vamos aprender aqui durante a maratona, né? Como fazer análise estatística, como trabalhar com esses dados, como salvar os resultados, isso tudo a gente vai aprender aqui durante a maratona, tá bom? Então, quando você instala o R vem com algumas funções básicas. Por exemplo, se você tentar rodar média, mínimo, máximo, isso tudo ele vai rodar. Mas se você tentar fazer uma análise de variância, ele não vai fazer. Ele até faz, na verdade, tem até uma função na base. Mas se você quer algo um pouquinho mais complexo, por exemplo, análise de variância já com teste de comparação de média, ele não vai fazer para você, né? Você precisa instalar o que a gente chama de pacote. O pacote nada mais é do que um conjunto de funções que vai fazer determinada análise. Por exemplo, eu tenho um pacote específico para fazer análise de variância com teste de comparação de média. Eu tenho um pacote específico para fazer análise multivariada. Eu tenho um pacote específico para fazer redes neurais, tá? Tem um pacote específico para fazer tratamento de imagem. Então, cada coisa que você quer fazer, você tem um pacote específico e aí você tem que instalar. Léo, como que eu vou saber qual pacote utilizar? É muita pesquisa no Google e tempo de experiência, tá? Não é da noite para o dia que você vai saber. Por isso que você está aqui, porque eu vou te ajudar, né? Então, o objetivo hoje é a gente instalar um pacote, tá? Como que a gente faz isso? Ó, você vai vir aqui em Packages, tá vendo aqui, ó? Pode ser, mais uma vez, que a sua telinha não esteja nessa posição, tá? E eu esqueci de mostrar como que muda, né? Você vem aqui em Tools, Global Options, ok? Você vem aqui em Console, em Pane Layout, e aí aqui, ó, esse daqui é o layout. Você coloca onde você quiser. Então, eu sempre coloco o source, que é o script, a gente vai falar um pouquinho dele depois. Aqui em cima eu coloco o files, plot, aqui eu coloco o console e aqui o environment, ok? E aí você coloca da forma que você achar melhor. Bom, aonde tiver os files, plot,
vai ter o package. Você vai clicar aqui e vai clicar em install. Quando você clicar em install, vai abrir essa telinha aqui. Aqui dentro você vai digitar o nome do pacote que você quer instalar. No nosso exemplo aqui, nós vamos instalar o pacote Easy Anova, porque nós vamos utilizar esse pacote durante a maratona, tá? Então você já vai instalar ele de uma vez. Pausa aí o vídeo, né, para você ver como que escreve o Easy Anova. E uma vez que ele está escrito aqui, você clica em install, tá? Não tem que fazer mais nada. Tá bom? Aí você espera. Ó, ele começa a aparecer aqui embaixo. Onde está console, é onde ele vai fazer a instalação. Já fez, pronto. Quando aparecer essa mensagem aqui, ó, package, aí o nome do pacote, né? Successfully unpacked and MDS sums checked. É porque tá certo. Porque deu tudo certo, tá? Ele vai colocar um monte de mensagem aqui. Às vezes as pessoas assustam. Esse pacote aqui nem traz tanta mensagem. Mas tem uns que vem um monte de mensagem. Aí a pessoa acha que deu erro. Mas lá no final tá escrito package Easy Anova successfully unpacked and MD5 sums checked. Apareceu isso, tá tudo certo. Tá bom? Preste atenção no que eu vou falar agora. Uma vez que você instalou o pacote, você não precisa instalar novamente, a não ser que você tenha que formatar o computador, instalar de novo, alguma coisa nesse sentido. Senão, não tem que se preocupar, tá bom? Porém, o instalar o pacote, ele está no seu computador, mas ele ainda não está pronto para rodar a análise. Para rodar a análise, você ainda tem que carregar esse pacote. Para carregar, ó, nós temos uma função específica chamada library, de biblioteca mesmo, tá? Aí você coloca library, o nome do pacote. Tá vendo que eu vou digitando e ele já vai aparecendo aqui? Porque você já tem ele instalado. Então o RStudio já consegue achar ali o pacote. Coloco aqui, ó, library Easy Anova, tá? E clique em Enter. Pronto. Não tem que aparecer nada, tá? Se aparecer erro, é porque às vezes aparece o erro. Pacote Easy Anova não foi encontrado, porque você não instalou o pacote ainda. Tá bom? Então, ou você digitou errado o nome do pacote, né? Se você digitar errado aqui também, ele não vai encontrar. Então, a parte de instalação e carregar pacote é essa. Você vem aqui para instalar e depois usa a função library para carregar. Tá bom? Esse é o segundo ponto da nossa aula de hoje. Bem tranquilo, né? Nada complexo. Mais uma vez, não conseguiu? O Léo tá dando um erro aqui. Coloca lá na nossa comunidade. Não deixa passar, porque se você não conseguir instalar pacote, você não vai conseguir fazer o que eu vou fazer durante a maratona. Tá bom? Agora nós vamos para o terceiro ponto. Para o terceiro ponto, eu vou pedir que você abra o Excel primeiro, tá? Que nós vamos aprender a ler um arquivo de dados, tá? Que isso também é importantíssimo para você trabalhar no R, né? Você quer trabalhar com seus arquivos de dados. Então, você vai ter que aprender a ler um arquivo. Nós vamos criar aqui um arquivinho bem simples, tá? Vamos abrindo aqui o Excel. Vou aumentar aqui para que vocês consigam enxergar bem aí, tá bom? Então, vou colocar aqui trat, que é de tratamento, tá? Vou colocar 1, 2, 2. Colocar aqui repetição. Seria um experimento bem simples, tá? 2 tratamentos, 2 repetições e uma variável qualquer. Variável, tá? Vou colocar aqui 100, 90... 50 e 40, tá bom? Só para a gente ter um arquivinho simples. Então, um arquivinho de Excel. Primeira coisa que eu preciso é que você salve esse arquivo dentro de uma pasta. Então, nós vamos lá. E presta atenção aqui, tá? Não é o salvamento simples. Vamos escolher uma pasta.
Você pode salvar em qualquer lugar. Eu vou salvar aqui no C2 pontos, tá? Eu vou criar uma pastinha aqui, ó. No C2 pontos, aí você cria a sua pasta, né? Eu vou chamar de exemplo. Aí eu já tenho uma pasta chamada exemplo, tá? Então eu vou chamar de aula 0. E vou chamar o meu arquivo de dados, tá? Eu, particularmente, sempre gosto de chamar meu arquivo de dados. Por quê? É legal, em nome do arquivo, você evitar espaço, evitar acentos. Dados é uma palavra simples, tranquilo de entender, então eu gosto de chamar meu arquivo sempre de dados. Aí, aqui é a questão, pessoal. Dá para ler arquivo Excel no R? Dá. Mas não é a melhor opção. Tá? Por quê? Porque você precisa ter o Java instalado no seu computador, ele precisa estar atualizado, costuma dar muito mais dor de cabeça do que realmente ajudar. Então, eu prefiro ler arquivos que a gente chama de CSV. Tá? Como que a gente faz isso, Léo? Você vai vir aqui, ó, em tipo de arquivo e você vai procurar esse daqui, ó, CSV separado por vírgula. Tá bom? Aí você vai clicar. E agora sim você vai salvar o seu arquivo. Tá? Salvou, beleza, está com o seu arquivo salvo, né? Agora nós vamos para o R. O R, pessoal, vocês devem estar vendo que eu tenho aqui uma telinha a mais do que a de vocês. Essa telinha aqui chama de script. O que é script? É os códigos que você vai utilizar para rodar uma análise. Durante a maratona, eu vou te entregar esses scripts todos prontos. Você não vai ter que digitar nada, tá? Exceto algumas mudanças que você tem que fazer, que aí não tem jeito. Mas a maioria está tudo pronto para você utilizar. Então, muita gente aprende que o R é muito difícil, que é complexo, porque às vezes você pega um professor que quer te transformar num desenvolvedor de software. E não, gente, a maioria de vocês vai ser usuário. Se você é usuário, você vai pegar o script que alguém desenvolveu, no caso você vai usar os meus, e vai aplicar nas suas análises. Então não é difícil, não é complicado fazer isso. Você vai pegar algo pronto, vai trocar ali o arquivo de dados e vai rodar. Só que colocaram na cabeça de muitos alunos que o R é quase impossível de aprender, porque você tem que aprender a programar. Quem disse que tem que aprender a programar? Quando eu comecei a estudar o R lá atrás, aí sim eu tinha que aprender a programar, porque eu não achava pronto as coisas. Não tinha um professor, não tinha um curso. Hoje não. Hoje você acha isso com grande facilidade, né? Então, durante a maratona, você vai receber vários scripts igual esse para você fazer. E nós vamos criar um aqui bem rapidinho, tá? Você vai vir aqui em File, New File, R Script. É o primeiro, tá? Não tem erro. Clicou aqui. Aí, nós vamos aprender duas funções para você ler o arquivo de dados, tá bom? A primeira delas é essa daqui, ó, setwd. Essa função é para definir a trilha de dados. Eu tenho que falar para o R onde que o meu arquivo está, qual pasta que ele está. Então, a gente usa o setwd. Aí eu coloco parênteses e coloco aspas, ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá na sua pastinha, ó, presta atenção, hein? Vai lá na sua pasta. Léo, cadê minha pasta? Você que tem que saber, né? Eu não sei aonde você criou a sua pasta. Pronto, está dentro da sua pasta. Tá vendo essa barrinha aqui em cima, ó? Você clica um pouquinho fora dela, ó, um pouquinho fora. Ó, selecionou tudo. Quando selecionar tudo, você clica em Ctrl C, vai lá no RStudio e coloca Ctrl V. Ó, copiei o meu caminho. C2./aula 0. Ok? Se você não conseguiu acompanhar, volta, faz de novo. Vai lá na sua pastinha, clica nesse caminhozinho aqui. Não pode ser em cima do caminho, não, tá? Tem que ser aqui, ó.
no espaço vazio. Aí ele já seleciona, você copia e cola, ok? Mais um detalhe. Isso aqui para quem está no Windows, tá? Para quem está no Mac e no Linux já está certo. Mas para quem está no Windows, o RStudio não lê esse tipo de barra. Para ele ler, você tem que colocar duas barras, ok? Ou dessa forma, essas duas barrinhas, ou a barra invertida, ok? Dessa forma. Aí ele consegue ler corretamente, senão ele vai ler errado, tá bom? Bom, uma vez que você fez isso, tá vendo o meu cursor aqui na frente? Pode ser na frente, pode ser no meio, você pode selecionar, não tem problema. O que você vai fazer aqui pouco importa. Aí você vai apertar Ctrl Enter. Então a tecla Ctrl junto com a tecla Enter do seu computador. Aí o que você digitou aqui no script vai aparecer aqui embaixo no console. Ok? Se aparecer alguma mensagem de erro, pega essa mensagem e copia na nossa comunidade para te ajudar. Não pode aparecer nada, vai aparecer só o código, tá? Só isso que precisa aparecer. Beleza? Ctrl Enter é o que você aperta para rodar um código que está no script aqui embaixo no console. O script, pessoal, ele é só um arquivo de texto. Aqui ele não roda análise nenhuma. É como se ele fosse um Word dentro do R. Para rodar, esse código tem que vir aqui para baixo. Tá bom? Ah, Léo, Ctrl Enter não está dando certo. Tenta Ctrl R. Tem computador que é Ctrl R. Tá? Ah, mesmo assim não está dando certo. Então, copia esse código e cola aqui embaixo. Você pode fazer isso também. Tá? Não tem problema. Mas o Ctrl Enter normalmente funciona. Tá bom? Bom, feito isso, o R agora já está dentro da sua pasta. Agora a gente precisa ler o arquivo de dados. Para ler o arquivo, primeiro a gente tem que criar qual nome, né, que ele vai ter dentro do R. Bom, eu gosto de chamar de dados. Então, nós vamos colocar dados, recebe, esse sinalzinho aqui de menor e traço significa recebe, ou seja, esse arquivo de dados está vazio e ele vai receber alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o nosso arquivo lá do Excel. Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada read.table. Ok? Essa é a função que nós vamos utilizar. Primeiro argumento dessa função é o nome do arquivo. Entre aspas, o meu arquivo chama dados. E eu tenho que colocar .csv, que é o formato que eu salvei o arquivo, tá? Se eu não colocar o .csv, ele não encontra o meu arquivo, tá bom? Então, você coloca, entre aspas, o nome do seu arquivo, .csv. Vírgula, H igual a T. Léo, o que é o H? O H é de head. Head, em inglês, além de ser cabeça, pode ser cabeçalho. O cabeçalho são o nome das nossas colunas, ok? Como as nossas colunas aqui nós criamos com nome, eu tenho que colocar que ele é verdadeiro. Esse T aqui é de true, é de verdadeiro, tá? Se o seu arquivo não tem cabeçalho, você vai colocar F de false, que é falso, né, em inglês, ok? Vírgula, CEP igual, entre aspas, vírgula. Esse CEP, pessoal, ele é o separador. Então, eu tenho que indicar para o R, quando eu trabalho com arquivo em CSV, o que está separando as minhas colunas. E aqui vem o pulo do gato, tá? A maioria dos computadores é vírgula, que separa. Então, entre aspas, eu coloco uma vírgula. Mas existem alguns computadores que é ponto e vírgula, tá bom? Léo, como que eu vou saber se o meu é vírgula ou ponto e vírgula? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, vou deixar vírgula, porque o meu eu sei que é vírgula. Pronto. Agora eu vou, mais uma vez, clicar Ctrl Enter. Apertei Ctrl Enter e pronto. Leu o arquivo aqui embaixo. Mais uma vez, se apareceu alguma mensagem de erro aqui,
dá um print, posta na nossa comunidade para que eu possa te ajudar, tá bom? Não pode aparecer nada, vai aparecer só isso aqui. Léo, eu quero ver o meu arquivo de dados. Aí nós vamos fazer o seguinte, você digita o nome do arquivo aqui, só ele, puro, Ctrl Enter, aí ele vai aparecer aqui embaixo, dados. Ele tem que aparecer dessa forma, coluninha, separado, tudo bonitinho. Olha, se eu vou trocar aqui o CEP para ponto e vírgula para você ver como que é a leitura errada do arquivo, tá? Ó, ele vai ler, não deu nenhuma mensagem de erro, mas a hora que eu peço dados, olha como o meu arquivo vem. Ele vem todo grudado, com um monte de vírgula aqui no meio. O seu pode ser um monte de ponto e vírgula, não tem problema. Se o seu arquivo leu dessa forma, leu errado. E se leu errado é porque o seu separador está errado, tá bom? Que aí você vai descobrir se o seu separador do seu computador é vírgula ou ponto e vírgula, tá bom? Então, eu vou deixar vírgula aqui, né? Porque o meu é vírgula, ok? Então, li aqui, tudo certo. Agora o meu arquivo está pronto para eu fazer qualquer tipo de análise aqui dentro. Calcular média, análise de variância, teste de comparação de média, fazer gráfico, o que eu quiser fazer, tá bom? Então, agora você acabou de aprender a ler um arquivo de dados. Mais uma vez, qualquer erro, qualquer dúvida nessa etapa, dá um print e posta lá na comunidade. Então, para segunda-feira, na hora que você receber, né, o acesso à primeira aula da maratona, você tem que ter o R e o RStudio instalado, você tem que saber instalar e carregar pacotes, e você tem que saber definir a trilha de dados, né, via setwd e ler o arquivo de dados via read.table. Tá? Sabendo isso, você vai conseguir acompanhar a maratona todinha sem nenhum problema. Tá? Agora, se você teve algum problema, você tem que me falar qual o seu problema. Eu não consigo adivinhar. Tá bom? Então, posta sua dúvida lá na comunidade que eu teria o maior prazer de te ajudar. E vamos finalizando por aqui a nossa parte do R, né? E eu te vejo, então, na nossa primeira aula da maratona. Lembrando que são 5 aulas, né? A primeira aula na segunda, a segunda na terça, a terceira na quarta, a quarta na quinta e a quinta aula na sexta-feira. Não deixa acumular o conteúdo. É muito conteúdo, tá? Eu vou tentar passar o máximo possível, né, de informação para você, mas as aulas são grandes, então tenta assistir a aula no dia programado para não deixar acumular. As aulas vão ficar gravadas, mas elas ficam somente até a segunda após o evento, tá? Então, além dos dias do evento, você ainda vai ter o final de semana para assistir, mas não deixa tudo para o fim de semana, senão não dá tempo, tá bom? Então, muito obrigado por participar aqui dessa aula e eu te vejo na maratona. Até mais!